E olha, nessa terça-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Ministério da Saúde anunciaram a suspensão da venda de 212 planos de saúde administrados por 21 operadoras que contam com mais aí de 4 milhões de usuários em todo o país. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas aí indevidas de cobertura. Essa suspensão da ANS será por 3 meses e vale já a partir da próxima sexta-feira. E é sobre isso que eu converso agora com a advogada Renata Vilhena Silva, que é especialista em Direito à Saúde e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Doutora Renata, boa tarde. Oi, boa tarde, Alessandra. O que a senhora achou da suspensão da ANS? Olha, já houveram outras suspensões antes. O que precisa ser acompanhado agora, a gente precisa ver se nos próximos 90 dias, essas 21 operadoras, elas não criam novos produtos e criam novos registros junto à ANS para comercializarem produtos com nomes diferentes. Porque nas outras suspensões o que ocorreu foi isso. Esses produtos pararam de existir, foram criados novos e aí continuaram a comercialização com outros nomes, né, dos produtos. Então vou dar um exemplo. A Unimed Paulistana tinha um plano supremo. Então, que foi suspensa a comercialização. Ela criou um outro produto com outro nome e passou a comercializar. Então a ANS não conseguiu ainda coibir esse tipo de prática. Então a gente precisa acompanhar agora nos próximos 90 dias, que é para ver se isso não acontece. Que se acontecer mais uma vez, aí a medida acaba se tornando eficaz. Se realmente os planos deixarem de ser comercializados e houver uma punição das operadoras, aí sim a medida vai se tornar eficaz. Doutora, agora minha dúvida é a seguinte, né? Esses 212 planos de saúde contavam com mais de 4 milhões de usuários em todo o país. O que deve fazer um usuário que teve o plano de saúde suspenso pela ANS? Ele não tem mais... Não acontece nada. Os usuários vão continuar a serem atendidos. O que a operadora não pode fazer é vender novos planos. Novos planos dessa categoria, desse nome. Então os usuários continuam sendo atendidos normalmente? Continuam sendo atendidos. A operadora só não vai poder comercializar novos planos de saúde, novos produtos dessa categoria. Até que ela regularize a situação? Até por 90 dias, né? Foi a designação da ANS, nos próximos 90 dias. E se em 90 dias ela não conseguir, o que acontece? Aí a suspensão pode se estender por mais tempo. Ah, perfeito. Novas medidas podem ser tomadas, aumento da multa. Doutora, agora por que as seguradoras não têm conseguido aí cumprir os prazos de atendimento previstos pela ANS? A ANS autoriza a venda de muitos planos de saúde sem que as operadoras tenham a capacidade de atendimento. Então não existe rede hospitalar, rede de laboratório para atender toda a população. Então são muitos planos à venda e sem a capacidade de atendimento para a população toda. Então hoje para você conseguir fazer um exame, não existe leito de internação, não existe leito em UTI. Então existem muitas pessoas com plano de saúde, mas sem capacidade nenhuma de atendimento. Esses planos mais simples, mais baratos, as pessoas têm uma expectativa de ter uma saúde privada. Mas, na verdade, elas, quando têm um tratamento sério, mesmo acabam tendo que se socorrer ao SUS. Ou seja, isso só vai ser resolvido com a criação de mais laboratórios, mais hospitais? Ou com uma restrição para vendas de planos de saúde. Na minha opinião, a ANS só poderia autorizar a venda de novos planos para as operadoras que realmente tivessem condições de atender, né? Então, ao invés de suspender, por que ela não trabalha preventivamente, né? Assim que fosse pedido o registro, que houvesse uma averiguação se realmente aquela rede tem capacidade de atender essa massa total de usuários, que aí os consumidores ficariam bem mais resguardados. Doutora, antes do consumidor contratar um plano de saúde, é importante ele verificar se há queixas contra a empresa na internet?
Isso, exatamente. E, além disso, visitar os hospitais credenciados, ver se outras pessoas usam, se já tiveram doenças graves, conseguiram ter um atendimento principalmente para oncologia, cardiologia, os leitos de UTI, que são os tratamentos mais complexos e que demandam mais custos. Muitos planos de saúde não tem nenhum hospital que tem um plano de ressonância magnética, né? E aí precisam ser transferidos até para o SUS para poderem fazer o tratamento completo. É importante também que os consumidores conheçam seus direitos, né? E denunciem, doutora. Com certeza. Tá certo. Eu agradeço a atenção da advogada Renata Vilhena Silva, especialista em Direito à Saúde e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Nada, boa tarde. Obrigada a você, Boa Alessandra. Tchau. Rádio Estadão, a rádio de quem quer. E olha, nessa terça-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Ministério da Saúde anunciaram a suspensão da venda de 212 planos de saúde administrados por 21 operadoras que contam com mais aí de 4 milhões de usuários em todo o país. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas aí indevidas de cobertura. Essa suspensão da ANS será por 3 meses e vale já a partir da próxima sexta-feira. E é sobre isso que eu converso agora com a advogada Renata Vilhena Silva, que é especialista em Direito à Saúde e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Doutora Renata, boa tarde. Oi, boa tarde, Alessandra. O que a senhora achou da suspensão da ANS? Olha, já houveram outras suspensões antes. O que precisa ser acompanhado agora, a gente precisa ver se nos próximos 90 dias essas 21 operadoras, elas não criam novos produtos e criam novos registros junto à ANS para comercializarem produtos com nomes diferentes. Porque nas outras suspensões o que ocorreu foi isso. Esses produtos pararam de existir, foram criados novos e aí continuaram a comercialização com outros nomes, né, dos produtos. Então, vou dar um exemplo. A Unimed Paulistana tinha um plano supremo, então, que foi suspensa a comercialização. Ela criou um outro produto com outro nome e passou a comercializar. Então, a ANS não conseguiu ainda coibir esse tipo de prática. Então, a gente precisa acompanhar agora nos próximos 90 dias, que é para ver se isso não acontece. Que se acontecer mais uma vez, aí a medida acaba se tornando eficaz. Se realmente os planos deixarem de ser comercializados e houver uma punição das operadoras, aí sim a medida vai se tornar eficaz. Doutora, agora minha dúvida é a seguinte, né? Esses 212 planos de saúde contavam com mais de 4 milhões de usuários em todo o país. O que deve fazer um usuário que teve o plano de saúde suspenso pela ANS? Ele não tem mais... Não acontece nada. Os usuários vão continuar a serem atendidos. O que a operadora não pode fazer é vender novos planos. Novos planos dessa categoria, desse nome. Então os usuários continuam sendo atendidos normalmente? Continuam sendo atendidos. A operadora só não vai poder comercializar novos planos de saúde, novos produtos dessa categoria. Até que ela regularize a situação? Até por 90 dias, né? Foi a designação da ANS, nos próximos 90 dias. E se em 90 dias ela não conseguir, o que acontece? Aí a suspensão pode se estender por mais tempo. Ah, perfeito. Novas medidas podem ser tomadas, aumento da multa. Doutora, agora por que as seguradoras não têm conseguido aí cumprir os prazos de atendimento previstos pela ANS? A ANS autoriza a venda de muitos planos de saúde sem que as operadoras tenham a capacidade de atendimento. Então, não existe rede hospitalar, rede de laboratório para atender toda a população. Então, são muitos planos à venda e sem a capacidade de atendimento para a população toda. Então, hoje, para você conseguir fazer um exame, não existe leito de internação, não existe leito em UTI. Então, existem muitas pessoas com planos de saúde, mas sem capacidade nenhuma de atendimento. Esses planos mais simples, mais baratos, as pessoas têm uma expectativa de ter uma saúde privada,
mas, na verdade, elas, quando tem um tratamento sério mesmo, acabam tendo que se socorrer ao SUS. Ou seja, isso só vai ser resolvido com a criação de mais laboratórios, mais hospitais? Ou com a restrição para vendas de planos de saúde. Na minha opinião, a ANS só poderia autorizar a venda de novos planos para as operadoras que realmente tivessem condições de atender, né? Então, ao invés de suspender, por que ela não trabalha preventivamente, né? Assim que fosse pedido o registro, que houvesse uma averiguação se realmente aquela rede tem capacidade de atender essa massa total de usuários, que aí os consumidores ficariam bem mais resguardados. Doutora, antes do consumidor contratar um plano de saúde, é importante ele verificar se há queixas contra a empresa na internet? Isso, exatamente. E, além disso, visitar os hospitais credenciados, ver se outras pessoas usam, se já tiveram doenças graves, conseguiram ter um atendimento principalmente para oncologia, cardiologia, os leitos de UTI, que são os tratamentos mais complexos e que demandam mais custos. Muitos planos de saúde não tem nenhum hospital que tem um plano de ressonância magnética, né? E aí precisam ser transferidos até para o SUS para poderem fazer o tratamento completo. É importante também que os consumidores conheçam seus direitos, né? E denunciem, doutora. Com certeza. Tá certo. Eu agradeço a atenção da advogada Renata Vilhena Silva, especialista em Direito à Saúde e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Nada, boa tarde. Obrigada a você, Alessandra. Tchau. Rádio Estadão. A rádio de quem quer.